Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Nosso episódio de hoje é sobre um rei, mas não é o Pelé e muito menos o Michael Jordan. Na savana africana, os leões são os reis. Fortes e poderosos, eles governam as vastas planícies com sua majestade e autoridade. Neste episódio, vamos dar uma olhada mais de perto na vida dos leões e aprender sobre suas curiosidades, hierarquia de grupo e relações familiares. Vamos também explorar a história de um leão amigável, você não perde por esperar. Eles são criaturas incríveis. Os leões são originários da África e da Ásia. Na África, eles vivem em savanas, pradarias e florestas abertas. Eles também podem ser encontrados em áreas de mato baixo e florestas secas. Na Ásia, eles vivem principalmente em florestas de bambu e savanas. Os leões asiáticos são encontrados principalmente na Índia, mas também podem ser encontrados em países como Irã, Afeganistão, Paquistão e Ásia Central. Hoje em dia, a população de leões africanos é bem menor do que era antigamente devido à perda de habitat e caça furtiva, e atualmente os leões só são encontrados em áreas selvagens restritas na África. Os leões podem viver até 14 anos na natureza, mas em cativeiro podem viver até 20 anos. No entanto, a expectativa de vida dos leões na natureza varia amplamente, dependendo da saúde, alimentação, proteção e outros fatores ambientais. Muitos leões morrem antes de atingir a idade adulta devido a doenças, acidentes ou conflitos com humanos. Leões adultos também podem morrer de causa natural, como doenças ou problemas de saúde. A média de idade para os machos é de 12 a 15 anos e para as fêmeas é de 10 a 14 anos, mas podem ultrapassar esse período se tiverem boa saúde e habitat adequado. A hierarquia dos leões é chamada de estrutura de grupo ou hierarquia de alfa. A estrutura de grupo de leões é liderada por uma fêmea alfa, que é a líder da colônia ou matilha. Ela é responsável por tomar as decisões importantes para o grupo, como a escolha de áreas para acampar e a escolha de presas para caçar. As outras fêmeas da colônia são geralmente parentes próximas da líder, como irmãs ou filhas. Elas trabalham juntas para cuidar dos filhotes e caçar. Os leões machos também fazem parte da colônia, mas geralmente são mais jovens e não têm o mesmo status social que as fêmeas. Eles não têm papel tão ativo na colônia, mas ainda são responsáveis por proteger o território e ajudar nas caçadas. Os machos mais velhos, ou alfa, são os líderes do grupo e os que têm mais chances de acasalar. Quando os leões machos atingem a maturidade, eles geralmente deixam a colônia e se tornam solitários, às vezes formando suas próprias colônias ou se juntando a outras colônias. Uma história verídica sobre um leão é a história de O Christian the Lion. Christian foi criado por criadores de animais humanizados em Londres, Inglaterra, e foi vendido para uma loja de animais de estimação quando era filhote. Ele foi adotado por dois amigos, Anthony Burke e John Rendall, que o criaram em um apartamento em Londres. Eles o treinaram para andar com uma coleira e o levaram para passeios no parque. Depois de um ano, Anthony e John decidiram que Christian precisava de um ambiente mais apropriado para viver, e o levaram para uma reserva de vida selvagem no Quênia. Lá, ele foi reintroduzido à vida selvagem e foi treinado para caçar. Ele se adaptou bem à vida selvagem e se tornou um líder de uma colônia de leões. Algumas curiosidades sobre leões são: os leões são animais solitários e geralmente só se reúnem para caçar ou acasalar. Os leões machos têm uma juba característica, que é uma massa de cabelo que cresce em volta de seu pescoço. Os leões são animais principalmente noturnos e crepusculares, caçam principalmente à noite. Os leões são os únicos felinos que possuem uma juba. Os leões são os únicos felinos que possuem manchas na sua pelagem, essas manchas são chamadas de opelo de leão. Os leões podem viver até 14 anos na natureza, mas em cativeiro podem viver até 20 anos. As fêmeas são responsáveis por caçar para alimentar a família. Os leões machos podem pesar até 250 kg, enquanto as fêmeas podem pesar até 190 kg. Os leões são animais sociais e vivem em grupos chamados de colônias ou omatilhas, e essas colônias são lideradas por fêmeas. E assim termina mais um episódio em nosso canal, desta vez sobre os majestosos leões. Vimos como eles vivem em grupos sociais liderados por fêmeas alfa, como os machos possuem uma juba característica e são os únicos felinos que possuem manchas na pelagem. Também mencionamos que os leões vivem na África e na Ásia. E para encerrar, contamos a história de O Christian the Lion, que foi criado por humanos e depois reintroduzido à vida selvagem. Esperamos que tenham gostado de aprender mais sobre esses animais incríveis. Até a próxima!